Alguém calça o sapato antes de colocar a meia? Não, né? Isso é lógica. Seu raciocínio na ordem lógica para o funcionamento correto do processo. Acompanhe aqui, lógica de programação e algoritmo é o nosso tema de hoje. Olá, internautas, tudo bem? Espero que sim, porque o nosso tema de hoje é um tema bastante requisitado. Acompanhe esse vídeo até o fim. Lógica é algo que está embutido aqui dentro, que todos nós temos, ou deveríamos de ter, né? É claro que a lógica, alguns têm mais lógica que outros, até pela sua vida cotidiana. Às vezes utiliza atividades no seu dia a dia que acaba treinando mais o raciocínio lógico do que de outros. Mas isso não impede que você comece a treinar hoje aqui o seu raciocínio lógico para poder melhorar a sua lógica de programação. Acompanhe também nosso vídeo que nós vamos dar dicas. Agora vamos juntar as palavras lógica mais programação. Fica aí a lógica de programação, que é a organização coerente das instruções do programa para que o objetivo seja alcançado. E essa organização coerente é o que nós chamamos de algoritmo. O algoritmo é uma sequência finita de passos ou instruções lógicas bem definidas e organizadas também, que visam a resolução de um problema ou a realização de uma tarefa. Os algoritmos são utilizados na computação como uma forma de instruir um computador a realizar uma determinada tarefa. Por exemplo, realizar cálculos, ordenar dados, buscar informações em algum tipo de base de dados, entre outras funções. Toda solução parte de um problema. Então, as soluções algorítmicas, elas servem para resolver algum tipo de problema. Técnicas de desenvolver lógica para chegar a um determinado objetivo, essas sequências lógicas são transcritas para uma linguagem de programação pelo programador. Opa, nós aqui. Resultando ali em um sistema, né? Por exemplo, um joguinho que a galera gosta bastante, né? Como que isso funciona na prática? Vamos lá. Temos aí as estruturas algorítmicas, que são elas, estruturas de repetição, de condição, de seleção. Eu vou estar criando aqui alguns outros vídeos nesse canal, falando e ensinando cada uma delas na prática. O que importa agora é que, tendo uma lógica mais apurada, a gente vai conseguir encontrar soluções melhores, mais fáceis, deixando ali o nosso código melhor, mais inteligente, mais apurado. O que importa é que, tendo uma lógica mais apurada, conseguimos encontrar soluções melhores, mais fáceis, deixando ali nosso código melhor e mais inteligente. Quando estamos criando ou desenvolvendo os programas, seja aplicações, jogos, estamos utilizando o algoritmo de uma maneira constante. E como podemos falar das partes que nos auxiliam na criação do nosso algoritmo? Que seria ali uma narrativa, um fluxograma e um pseudocódigo. A narrativa, elas seriam ali na prática, quando você tem um problema, ou na sua vida acadêmica, vamos colocar assim, um enunciado ou um desafio, você fará a narrativa no passo a passo até chegar à solução. Vão ser exercícios aqui nesse vídeo mais pra frente para a gente poder praticar essa parte aí da narrativa. O fluxograma é uma representação visual de um processo ou um sistema, tá? Que ele usa ali símbolos gráficos que são padronizados para descrever as etapas sequenciais que estão envolvidas em um processo. É uma ferramenta útil, tá bom? Principalmente para comunicar ali a lógica de um processo de uma forma clara, fácil de entender. Onde a gente brinca, né? Desenha que ele entende. Os fluxogramas, eles podem ser usados em uma ampla variedade de contextos, desde fluxos de trabalhos empresariais até diagramas de processos químicos ou de engenharia. O objetivo principal de um fluxograma é fornecer uma representação visual clara e concisa do processo, tá? Ou sistema em questão, ajudando ali a identificar possíveis problemas. Eles também podem ser usados para treinar novos funcionários, documentar processos existentes e melhorar ali a eficiência operacional. Eu digo que o fluxograma é o passo a passo da narrativa de uma forma desenhada. Então, a gente acaba tendo padrões e esses padrões facilitam. Vamos falar do pseudocódigo. É uma forma de representar a lógica de um algoritmo utilizando uma linguagem simples e próxima
a linguagem natural, tá? Ao invés de a gente estar utilizando uma linguagem de programação específica. É uma ferramenta útil para descrever a lógica de um programa de uma forma clara e fácil de entender, né? Antes de escrever o código real. O pseudocódigo não segue uma estrutura rígida como uma linguagem de programação, mas ele é composto ali por uma série de instruções simples e diretas, tá? Que descrevem ali a lógica do algoritmo. O objetivo do pseudocódigo é permitir que o programador ele organize suas ideias antes de começar a escrever o código real, o que pode sim economizar tempo e evitar erros. Na prática, se você está fazendo alguma faculdade, depende do seu curso. Tem cursos que eles colocam o algoritmo e lógica de programação aplicada primeiramente a um pseudocódigo, tá? E tem outros cursos, outras faculdades que não. Você já vai aprender a programar, entender as estruturas algoritmos diretamente numa linguagem. Tudo tem as suas vantagens e suas desvantagens, né? Porque quando você vai aprender direto na linguagem, você vai ter mais um aprendizado, né? Além de você ter que compreender o seu raciocínio lógico ser utilizado para a programação, para você programar, que é o que eu estava explicando para vocês um pouquinho lá em cima, onde a gente vai ter que separar as entradas de dados, os processamentos e as suas possíveis saídas. Então eu falo que você tem que começar a pensar algoritmado, tá? E geralmente aprender isso junto com uma linguagem de programação ou já aplicando numa linguagem de programação, muitas vezes te causa ali uma dificuldade maior, tá? Porém, a gente vê que não, às vezes tem outras pessoas que se dão bem, preferem já ir aprendendo direto numa linguagem de programação, né? Que a gente fala numa IDE. Então, vai depender muito, e se você está ali fazendo algum curso ou pagando algum curso online, você vai seguir ali a ementa, né? O cronograma do seu curso. Podemos dizer que o pseudocódigo, ele pode ser usado para descrever algoritmo simples ou complexo, tá? Desde um cálculo matemático até um algoritmo de ordenação mais sofisticado, que envolve um grau de complexidade maior, tá? Ele é uma ferramenta especialmente útil ali, então, para programadores iniciantes, né? Fique claro isso, iniciantes, tá bom? Ou estudantes de programação, como eu estava falando anteriormente, porque permite que eles compreendam a lógica de um algoritmo antes de escrever o código real ali numa IDE que ainda vai envolver mais tecnologias. Ao escrever um pseudocódigo, um programador ele deve se concentrar ali mais na lógica do algoritmo, tá? Em vez ali de detalhes específicos de uma linguagem de programação, por exemplo, uma sintaxe, tá? Então, dessa forma, o pseudocódigo ele pode ser mais facilmente traduzido para qualquer linguagem de programação. Se vamos pensar na prática, como funciona mesmo, fazendo aí um compilado disso tudo, a gente pode dizer que o programador ele já pensa de uma forma algoritmada, tá bom? Que aí, em seguida, ele já transcreve, tá? O que está ali na sua mente para uma linguagem de programação. Mas vamos nos ater aqui à lógica de programação, tá? E como que ela é aplicada ali ao algoritmo. Toda reprodução de padrões, ela é conhecida como rotina. E esse termo também é usado em algoritmo. E podemos aplicar o conceito de rotina na nossa vida. Como podemos treinar o nosso raciocínio de maneira que nos ajude aí na lógica de programação? Pense em algo da sua rotina. Fazer um café. Fazer não, passar um café, né? O verbo melhor é passar um café. Nossa, eu adoro um café. Aí tô até sentindo o cheiro do café. Aliás, já tá no meu horário aqui de tomar um cafezinho. Daqui a pouco eu faço minha pausa pro café. Começa a pensar nas etapas e na ordem que essas etapas são concretizadas para que o café fique pronto. Vamos pensar que você não tem uma cafeteira, a moda antiga, que é a melhor, né? Realmente passar o cafezinho ali. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Vamos ferver a água. Depois vamos colocar o filtro, tá? Em seguida lá o pó dentro do filtro. Quando a água estiver fervendo, a gente coloca a água no filtro, que tá o café. Aí a gente vai aguardar toda aquela água, né, ser filtrada, ser passada ali pelo filtro. E aí, no final, nós temos o nosso café. Fim do processo. Percebe que a gente pode melhorar esse processo. Enquanto a água está fervendo, a gente pode estar em paralelo montando ali o filtro com o pó do café. Porém, vamos lá, montando aonde? Tem que pensar também, quer dizer, você vai estar colocando num bule ou você vai estar colocando direto numa garrafa térmica? Antes de colocar a água fervida ali no filtro, a gente também
pode passar um pouco daquela água no bule ou na garrafa térmica para você estar ali esquentando aquele recipiente para estar recebendo o café. Você vê, tem vários detalhes, tem mais especificações que a gente pode fazer dentro de um processo simples, que é passar um café. Tente exercitar a sua mente todos os dias em algo da sua rotina e você vai ficar criando passo a passo dessas tarefas, tá? Porque isso vai te ajudar na lógica de programação, tá bom? Por quê? Afinal, um programa é uma sequência finita de passos executados em uma ordem específica para realizar uma ação ou gerar ali algum resultado. Essa técnica vai te ajudar a sempre organizar o seu raciocínio com começo, meio e fim do problema que você tem aí para resolver e vai te facilitar. Por quê? Porque já estamos ali acostumados a particionar o problema e resolver uma sequência lógica de entrada de dados, processamento dos dados e saída desses dados. Eu sempre falo para os meus alunos na minha disciplina de algoritmo, a gente tem que selecionar as entradas de dados que nós temos e as entradas de dados que nós precisamos ter para que aquela solução seja realizada. E aí a gente separa tudo isso como entrada de dados, tá bom? Depois a gente vai para o processamento de dados, que é o meio pelo qual eu transformo as entradas que eu já tenho em possíveis saídas, que são as saídas de dados. E assim a gente consegue finalizar o nosso algoritmo. E não podemos esquecer de testar para ver se a nossa sequência de passos está ali como resultado esperado. Esses são os nossos testes. Os algoritmos, eles também têm que ser testados, tá bom? Para ver se a saída é a saída esperada. A maioria dos alunos tem a dificuldade no raciocínio lógico, por isso que eu tô aqui montando esse vídeo para vocês, tá? Para auxiliar vocês em como vocês conseguem criar o raciocínio lógico de vocês e vocês começarem a treinar com pequenas rotinas que vocês têm no dia a dia e você começa a usar ali a sua cabeça para ficar pensando em como aquilo vai ser particionado nas etapas e sempre sem esquecer de nada, tá? Porque às vezes esses alunos, eles não estão acostumados a fazer esse raciocínio, eles se perdem e não sabem nem por onde começar, parece cego ali em tiroteio, né? Eles não sabem para onde eles vão, eles não sabem da onde eles saem nem para onde eles vão. E você fazer esse exercício no dia a dia vai te auxiliar a você a começar a compreender o raciocínio lógico da programação. Porque quando o seu dia a dia já é um treino, já te ajuda muito, né? Sabe aquelas pessoas que sempre esquecem algo na rotina, né? Por exemplo, vai tomar banho e sempre esquece de pegar a toalha, ou na maioria das vezes esquece de pegar a toalha. Então, se ela tiver ali uma rotina de passo a passo, você vai ver como você vai deixar de esquecer coisas que geralmente você esquecia. Treina aí e depois você me fala. Comente aqui no nosso vídeo se deu certo ou não. Concluímos aqui que na prática os algoritmos, eles servem para resolver problemas para você. Você tem um problema, você conhece o padrão para resolver esse problema. No lugar de fazer isso manualmente, você constrói um algoritmo para resolver isso para você. Construção que implica aí nas técnicas algoritmos para a linguagem de programação, iremos abordar em um próximo vídeo. Então, se você gostou, curte, comente, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para você receber as notificações sobre os próximos vídeos que eu vou estar gravando aqui para você, tá bom? Até a próxima!